Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Florestas Online 2020. Todo mundo que está acostumado com o nosso evento, né, que durante esses últimos 4 anos aí nós falamos muito, era diferente, né, a apresentação. Era só o palestrante falando durante 30 minutos, depois perguntas no chat, agora mudou tudo. Novas tecnologias, novo formato, novo design, vocês estão vendo aí, novo formato, nessa tela bonita que nós estamos apresentando para vocês. E agora os palestrantes, esse ano, vão entrar e vão fazer apresentações em PowerPoint, vão fazer uma palestra com mais informações, e você que está aí assistindo a gente, curtindo a gente, vai poder fazer perguntas online para os nossos palestrantes. Agora é o seguinte, pergunta somente quem estiver assistindo pelo YouTube, tá? Quem tiver no YouTube, tem o chatzinho do lado do YouTube, já tem um monte de gente aqui, ó, Rodrigo Chaves, Fernando Henrique, Giovana, Mari, Glaucio, Luciano França, Washington. Nossa, tá cheio de gente aqui, só que entra gente. Bom dia, bom dia, bom dia para todo mundo aí, sejam todos muito bem-vindos. Então, é aqui nesse chat que vocês vão fazer perguntas. E lembrando, se você acompanhar até o final, no final da transmissão, nós vamos fazer um sorteio de 3 cursos gratuitos da Forest Class para você, tá? São 3 cursos, você vai ganhar um voucher, um cupom, e você vai escolher o curso que você quiser fazer nos próximos 90 dias, ok? No final, então, tem sorteio. E sejam todos muito bem-vindos. Então, novamente, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores que estão aqui do lado, todos os patrocinadores, e sem eles, com certeza, não estaríamos fazendo esse evento hoje. Muito obrigado a todos vocês, nossos parceiros institucionais, a Embrapa Florestas, a ICA, Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura, que desde o começo está junto com a gente, os 2 parceiros já há 5 anos de parceria com a gente, o apoio de todas as mídias do setor florestal e também o apoio institucional das principais instituições e associações de todo o Brasil. Muitíssimo obrigado. E para começar o evento de hoje, eu quero pedir para o Guilherme, nosso diretor, para que rode a primeira vinheta do primeiro antes de hoje. Roda, Guilherme! Bom dia, Roberto Giolo, meu amigo Roberto Giolo, seja muito bem-vindo ao Florestas Online 2020. Está aqui o Roberto Giolo ao meu lado aqui. E, Roberto, eu queria agradecer você, o Roberto já é nosso parceiro, esteve presente já no segundo Florestas Online para falar quando estava começando o projeto Carne e Carbono Neutro, aqui na Embrapa Gado de Corte, aqui de Campo Grande. Nós começamos a conversar com ele, com a Fabiana, para entender o que era isso. Acompanhamos todo esse processo de desenvolvimento desse estudo, que foi feito aqui junto à Fazenda Boa Guarda, do Grupo Mutum, do meu amigo Moacir Reis. Fizeram um belíssimo trabalho e resultou nesse grande projeto, que é o CCN, o Carne e Carbono Neutro, que com certeza vai revolucionar todo o sistema de produção de carne, ou seja, carne com carbono neutro, que já tem aí a parceria com o Marfrig. Bom, não vou falar muito mais, porque o Roberto Giolo vai falar tudo sobre isso. Eu queria que você pusesse o Roberto Giolo sozinho na tela, Guilherme, porque eu vou ler o currículo do nosso amigo Roberto Giolo. Ele é graduado em agronomia pela Universidade de Taubaté, com mestrado em doutorado em zootecnia pela Universidade Federal de Viçosa
pesquisador da Embrapa Gado de Corte e professor do programa de pós-graduação em zootecnia da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, campus de Aquidauana. Atua principalmente nos temas integração lavoura, pecuária, floresta e gases de efeito estufa na pecuária. Muito bom dia, novamente, Roberto. A palavra é sua, a palestra é sua. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos que estão nos assistindo. É uma satisfação estar com vocês novamente. E, Paulo, eu acho que foi no primeiro, na primeira edição do Florestas Online. Foi em 2016 que nós participamos, no início, né, quando foi lançado, na verdade, o CCN, e ainda estávamos no início das divulgações técnicas a respeito, né? Então, eu, no finalzinho, vou até chamar a atenção de quem está nos ouvindo, para que, se quiser ver a nossa apresentação daquela época, para comparar um pouco a evolução, né, das informações, né, da tecnologia, que vai estar disponível. Então, agradeço mais uma vez o seu convite, e parabenizo você pela iniciativa, né, já estamos aí na 5ª edição desse importante evento, e para trazer mais informações técnicas e atualizadas para os técnicos e o público em geral que se interessa pela parte de florestas. Bem, então, dando início, eu vou comentar então aqui com vocês sobre o sistema de integração lavoura-pecuária-floresta para a produção do CCN, um breve resumo do conteúdo que a gente vai abordar hoje. Vamos começar então com um histórico de como surgiu a marca conceito CCN, por que utilizar sistemas de integração para produzir CCN, alguns tópicos importantes de manejo do componente florestal, né, para a produção, visando a produção do CCN, e fechando com algumas considerações finais. Bem, como a gente tem apenas 30 minutos aqui para falar, eu vou ser bem rápido nas minhas informações por slide, e ao final, então, a gente fica à disposição para as perguntas. Bem, então, a ideia do CCN começou a surgir a partir de meados da década de 2000, quando a pecuária sofreu um grande impacto negativo em função de práticas extrativistas, né, ou da pecuária extensiva, sendo considerada uma pecuária ou uma atividade agropecuária poluidora do ambiente, né, principalmente com relação aos gases de efeito estufa. Então, nós temos aí 2 exemplos de publicações que, à época, foram bem impactantes para a nossa pecuária. Em 2006, uma publicação da FAO, né? O título aí é A Grande Sombra da Pecuária, justamente chamando atenção para a pecuária mal feita por sistemas extensivos, né? E depois, em 2009, uma outra publicação mais relacionada, então, à pecuária desenvolvida na Amazônia, com base no desmatamento da floresta amazônica. Então, isso causou uma série de problemas, todos eles relacionados a gases de efeito estufa no processo pecuário. Então, esse impacto aí nesse momento causou, então, uma reação do governo brasileiro, que em 2019, na COP15, fez, então, uma série de proposições como ações voluntárias para diminuir ou mitigar as emissões de gases de efeito estufa na agropecuária. Dentre as tecnologias selecionadas, nós temos aí 5, né? E eu vou falar, então, sobre uma delas, né? Que é justamente a integração lavoura-pecuária-floresta e a sua relação, então, com a produção de CCN. Vejam que uma das tecnologias ali, florestas plantadas, também foi uma das tecnologias selecionadas, então, com potencial para mitigação de gases de efeito estufa. A partir disso, então, o Brasil, então, lançou o seu Plano ABC, né, que imagino que todos já devam ter escutado, né? Então, nós estamos aí no ano final do Plano ABC, da primeira edição do Plano ABC, que ia, então, de 2010 a 2020, justamente com a perspectiva de adoção dessas tecnologias para diminuir as emissões do setor agropecuário brasileiro. Então, foi um momento aí, um marco para o Brasil, foram ações de vanguarda à época, né? E o Brasil, então, está fazendo um esforço bem grande, bem forte na perspectiva de utilização de tecnologias
melhoradoras e com menor impacto ambiental. A partir daí, então, surgiu o conceito da carne carbono neutro, que seria uma carne produzida em sistemas pecuários que contemplem o componente florestal. Então, é esse componente, né, florestal que vai realizar a neutralização do metano entérico emitido pelos animais. Ou seja, as árvores estão ali crescendo, elas capturam carbono, né, e, com isso, neutralizam as emissões de carbono dos animais em pastejo. Esse é o primeiro ponto, né? Entretanto, a presença do componente florestal também, em função do sombreamento, né, também permite, então, um melhor conforto térmico dos animais em pastejo, proporcionando, então, um melhor bem-estar a esses animais. Tudo isso relacionado com requisitos de manejo adequado do sistema, tanto do componente florestal, quanto do animal, quanto da própria pastagem, levando, então, à produção de uma carne de boa qualidade. Então, esses 3 pontos são os 3 pilares do conceito CCN, e que foi lançado, então, foram lançadas as suas diretrizes em 2015, e como a gente comentou no início, logo em 2016, nós fizemos, então, uma primeira apresentação aqui no Florestas Online, na sua primeira edição. Então, em 2015, a Embrapa lançou, então, esse boletim, o documento 210. A demanda por informações sobre o CCN foi muito grande e foi maior no exterior, né? Então, por isso, em 2017, nós tivemos que lançar o mesmo documento traduzido para o inglês, dada tamanha a procura por informações a respeito dessa marca que era inédita até o momento. Em 2017 também, a Austrália, também com a perspectiva do CCN, né, colocou no mercado a informação de que a partir de 2030 a carne australiana seria carbono neutro, né? Então eles já vinham desenvolvendo o seu programa, porém não da forma que nós lançamos em 2016. E a partir dessa nossa ideia, a Austrália então teve a sua ideia de produzir carne carbono neutro com a perspectiva de lançar no mercado em 2030. Veja agora esse novo slide. É o slide mais recente desse mês, né? Então agora ele já tem nome, né? A CCN da Austrália, então, se chama CN30, né? No perspectiva de que em 2030 eles terão a sua carne carbono neutro. Então nós já temos marcada uma data em que teremos concorrente no mercado internacional. E isso nos dá, então, uma força bastante grande de termos aí 10 anos à frente de um dos nossos principais concorrentes no mercado de carne. Seguindo uma linha cronológica, em 2018, então, a Embrapa fez uma parceria técnica com a Marfrig, e a partir daí, então, o desenvolvimento do selo com fins comerciais tomou mais corpo, a ponto de, em agosto agora, né, desse ano, ter sido lançada, então, no mercado, né, comercial, a carne carbono neutro, no caso, disponível para o mercado interno. Chama a linha Viva da Marfrig, né, e está disponível em alguns supermercados de São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro. Né? É lógico que nós estamos ainda numa fase inicial do ponto de vista comercial dessa marca. Bem, então falamos já um pouco sobre o histórico do CCN, então agora o porquê adotar os sistemas de LPF, tendo em vista que esses sistemas são possíveis de serem utilizados para a produção da carne carbono neutro. Bem, dentre os porquês para a adoção desse sistema, né, um dos mais utilizados na agropecuária, então, um dos motivos mais utilizados na agropecuária seria a utilização desses sistemas para a recuperação de pastagens degradadas. Isso porque, com a introdução inicial do componente lavoura, ocorre uma amortização dos custos com a recuperação da própria pastagem. Então, esse é um dos pontos que é bem valorizado e, por isso, é bem utilizado esse tipo de sistema para essa finalidade. Outro ponto também seria para a intensificação do uso de pastagens, provimento de serviços ecossistêmicos, e aí, nesse ponto,
está mais relacionado àqueles sistemas de integração que contemplem o componente florestal, a maior eficiência do uso da terra e estabilidade econômica, tendo em vista a maior diversificação do sistema produtivo, né, com a inclusão de vários componentes no mesmo sistema de produção, e, por fim, a própria valorização da propriedade, assim como dos serviços e produtos gerados. No nosso caso, estamos falando da CCN, então é exatamente esse último ponto aí, que é a valorização do produto gerado. Nós teremos, então, uma carne diferenciada no mercado, com maior valor agregado, né? E, a partir daí, então, nós vamos continuar a nossa apresentação aqui. Bem, aqui uma rápida exposição sobre a sequência de atividades na integração lavoura-pecuária-floresta. Como eu disse, ela se inicia com uma fase silvi-agrícola, né? Ou seja, a lavoura entra primeiro e logo depois as árvores são implantadas, né? Normalmente é de 1 ano até 3 anos com a utilização de lavouras, até que a árvore assuma um porte adequado para a entrada dos animais. Então, a partir daí, nós temos uma segunda fase desse sistema de integração, que seria a fase do sistema silvopastoril propriamente dito, né, onde nós temos, então, a produção animal juntamente com a produção florestal, e nesse contexto nós teremos a possibilidade de produção da carne carbono neutro. Aqui mais um exemplo interessante de como são esses sistemas, né? Nós estamos falando, então, desse contexto aí silvopastoril, e nesse slide nós podemos ver as relações de uso da terra com os serviços ecossistêmicos, ou seja, quanto mais distante dos processos naturais ou da vegetação natural, né, menos serviços ecossistêmicos nós teremos, né? Então, vejam, aqui com a composição do sistema pastoril com árvores, nós estamos nos aproximando um pouco mais das condições de floresta nativa e, consequentemente, teremos um pouco mais de serviços ambientais. A gente pode perceber isso nessas bolinhas verdes aqui, né? Então, nós temos aqui 4 tipos de serviços ambientais, vocês podem ver aqui embaixo no slide: o sequestro de carbono, a biodiversidade, no caso, o uso ou menos uso de insumos, né, e a resiliência climática. Vejam que o sistema silvopastoril, né, tem mais pontos verdes, ou seja, mais pontos favoráveis ao ambiente, né, ou seja, é possível produzir com uma conservação de alguns pontos ou algumas características ambientais. Só lembrando que aqui também as florestas plantadas, elas estão bem próximas da vegetação nativa, mas também não conseguem atingir, né, todos os quesitos de serviços ecossistêmicos como uma vegetação natural. Então, aqui, só para a gente ter uma noção, a CCN vê, então, como um dos princípios, né, a neutralização de gases de efeito estufa, no caso, né, indicado aqui nesse slide. Entretanto, ela também contribui para a melhoria da biodiversidade e também para a resiliência climática, que a gente vai falar um pouco mais para frente aí. Com relação às áreas de LPF no Brasil, um estudo que nós temos, mais recente que nós temos, de 2016, né, que foi publicado nessa revista de alta circulação, né, nós tínhamos, então, em torno de 11,5 milhões de hectares com algum tipo de sistema de integração, tá? Aí contando todos os tipos possíveis, né? Dentre eles, o mais utilizado, com cerca de 84%, seria o ILP, né? E aqueles que contemplam o componente florestal, como o ILPF e o IPF, que é o sistema silvopastoril, né, em torno de 16%, ou seja, dando em torno de 1.840.000 hectares à época. Atualmente, nós devemos ter em torno de 2 milhões de hectares de sistemas pecuários com um componente florestal, que seriam, então, passíveis de serem utilizados para a produção do CCN. Então, com relação agora mais especificamente ao componente florestal dentro desse contexto, né, então a gente precisa responder a essas perguntas, né, antes de implantar o sistema, lembrando que o objetivo principal é o componente animal, né, para a produção da carne. Então, nós temos que arranjar o sistema de uma forma adequada para a produção florestal, entretanto, com foco na produção animal.
Com relação às espécies arbóreas, né, é preciso fazer uma avaliação de qual utilizar, tá? O uso da madeira, lembrando que para a produção do CCN, o valor da madeira ou a quantidade de carbono assimilado pela madeira que vai ser utilizado no cálculo para a neutralização do metano emitido pelos animais, corresponderá à madeira destinada apenas à serraria, né? Então, o uso da madeira aí é fundamental que seja destinado para a serraria, pelo menos uma parte dessa madeira. E aí vem o arranjo espacial, como número de linhas, espaçamento entre linhas e os próprios tratos silviculturais. Lembrando, então, que o nosso foco é o componente, no caso, animal, para a produção de CCN, aí uma foto da nossa área experimental aqui em Campo Grande, aqui outra foto da nossa URT, ou da nossa área de demonstrativa e experimental da Fazenda Boa Aguada, que o Paulo acabou de comentar. O Paulo fez várias coberturas nessa fazenda, foi a primeira fazenda CCN, né, comercial que nós tivemos, experimental, desculpe, que nós tivemos, nossos parceiros aqui. E aqui para chamar a atenção que nesse slide, apesar de a gente ver boi aí, né, aí o foco não é o animal, né? Só para lembrar, olha só a diferença, aqui o foco é animal, aqui o foco não é animal, né? O espaçamento é muito apertado, aqui na verdade os animais estão entrando nessa área simplesmente para diminuir, estão substituindo o herbicida aí, né? Eles estão diminuindo o porte do capim, né? Mas aí o foco é claramente o componente florestal, né? Lembrando que a gente pode ter essas interações, mas o foco principal dessa área não seria o animal especificamente. A contribuição, então, desses sistemas com a resiliência climática, o que seria isso? São sistemas que permitem com que as suas condições voltem ao normal após algum evento climático extremo, né? Então, um dos pontos importantes é o próprio conforto térmico, né? Em temperaturas mais quentes, né? Ou mais frias. O componente florestal protege os animais. Aqui a gente está falando de gado de corte, mas a foto aqui é de gado de leite. Essa foto é muito conhecida do nosso amigo Porfírio, nosso colega Porfírio, né? Mas a colocação é estratégica, né? Mostrando que animais de maior exigência tendem a se beneficiar mais nesses sistemas, né? Então, por isso aí, apesar de a gente da palestra ser sobre gado de corte, a gente apresenta gado de leite aí, além da foto ser muito bonita, né? E não é montagem, né? É uma foto real, né? Então, aí nós temos outro benefício dos sistemas silvopastoris com relação à proteção, agora não só do animal, como da própria pastagem. Vejam aí do lado direito a pastagem toda amarela, queimada por geada, né? Enquanto que a pastagem próximo do renque de árvores está verdinha, né? Ou seja, esses sistemas conseguem proteger a própria pastagem de eventos como o frio intenso, no caso de geadas, né? E isso na nossa região aqui do Mato Grosso do Sul é muito importante. Essa foto é da região sul do nosso estado, né? No caso, na cidade de Dourados, onde ocorrem geadas. Então, nessas localidades, esses sistemas são sistemas bem interessantes para proteger a própria produção, né, do produtor. Aqui um fato que ocorreu agora, em agosto, no Mato Grosso, né, então, morte de animais. No caso, se nós tivéssemos aí renques de árvores espaçados adequadamente, certamente nós não teríamos esse tipo de acontecimento, né, ou seja, trazendo mais ainda a importância da resiliência climática desses sistemas silvopastoris. E no que tange a carne carbono neutro, aqui foi o nosso primeiro exemplo, nossas primeiras contas, né, em sistemas aqui da Embrapa, de captura de carbono pelas árvores. Nós aqui temos a demonstração de 2 sistemas. O mais escuro é o que tem mais árvores, é um ILPF com espaçamento de 14/2, com 357 árvores, e a barra mais clara, um ILPF com 227 árvores. Então, vejam, o que tem mais árvores permite uma neutralização de maior número de animais, 4 bovinos por hectare ano, e o com menos árvore, 2 bovinos por hectare ano. Lembrando que esses sistemas, à época, a taxa de lotação máxima foi de 1,8 animal, ou seja, nós temos tranquilamente a possibilidade de neutralizar as emissões de gases de efeito estufa dos animais, e isso daí que embasa, então, o protocolo carne carbono neutro.
Para fazer essas contas, então, da quantidade de carbono fixado e a neutralização de metano dos animais, né, a Embrapa tem disponível um aplicativo chamado CIS-LPF, que está disponível gratuitamente no site da Embrapa Florestas, né? Então, a partir desse aplicativo, é possível, então, com os dados de altura e DAP das árvores, né, fazer uma prognose de crescimento dessas árvores, de captura de carbono e de neutralização de carbono também. Então, pode ser utilizado para projetos visando o CCN. Com relação a que tipo de espécie utilizar nesses sistemas de LPF, né? Então, um dos pontos principais é a taxa de crescimento dessas árvores, né? Então, há claramente a iniciativa de se utilizar árvores de taxa de crescimento maiores, né? É aqui um exemplo, no lado esquerdo, um eucalipto, um híbrido Urocan aos 8 meses, né, em torno de 4 metros de altura, contra uma espécie nativa, canafístula, com 5 meses, né? Então, aí a gente pode ter uma noção da taxa de crescimento e quando que o sistema poderá ser utilizado com o animal, né? Então, quanto mais rápido crescer a árvore, mais rápido o animal vai estar no sistema. Aqui um outro exemplo no norte do Mato Grosso, então vejam aí 3 anos com o uso de lavouras, né, para só depois entrar o pasto. Temos aí 3 exemplos de sistemas de agro-silvopastoris, né, no caso, o primeiro aí, eucalipto com soja no 3º ano, abaixo nós temos pau de balsa com arroz no 2º ano, e à direita, no 3º ano, teca com soja, né? Então, mostrando, então, possibilidades também de arranjos diferentes de árvores, linhas triplas, linhas duplas, né? E com até 3 anos para essas árvores se desenvolverem e, a partir daí, a entrada dos animais. Aqui um outro exemplo do uso agora de diferentes híbridos de eucalipto, aqui no caso de uma URT nossa, do CCN, lá no Tocantins, né? Então, aqui 3 áreas plantadas, à esquerda o híbrido H13, a gente percebe por essa foto aérea que esse híbrido se desenvolveu mais favoravelmente em relação aos demais que foram utilizados nas outras áreas. Então, aí, para se ter uma noção ou um exemplo de tipos de árvores ou de espécies de árvores ou de híbridos, né, utilizados nesses sistemas. Com relação ao número de linhas de árvores para serem utilizadas, lembrando que parte das árvores deverão ser destinadas à serraria, né? Então, e ainda mais na perspectiva de gado de corte, né? Linhas simples são mais usuais, né? Mas é possível a utilização de linhas triplas também, ou mais linhas, né? Mas não são muito comuns, né? Com relação a linhas triplas, a gente tem uma situação que é que as linhas laterais, né, as árvores das linhas laterais tendem a ter um crescimento diferente, né, para fora, no caso, da linha central, e a qualidade na madeira não é muito adequada. Então, normalmente, essas linhas laterais são retiradas durante o desbaste, né, ficando, então, a linha central para a produção posterior de madeira serrada. Com relação ao espaçamento das fileiras de árvores, normalmente eles são relacionados ao tamanho do maquinário utilizado, né? Então, aí um exemplo, né, de uso em sistema agro-silvopastoril, aí nós temos a colheita do arroz, né, uma máquina com 4 metros de largura, né, fazendo uma passagem, né? Então, ela faz uma passagem e volta, né? Ou seja, dando 8 metros aí, né? E 1 metro para cada lado para proteção da fileira de árvores. Ou seja, nesse caso, a gente teria 10 metros entre fileiras de árvores. Lembrando que para a produção de gado, né, para a produção de pastagem entre as fileiras, é importante que esse espaçamento seja aí, de acordo com os trabalhos que nós temos realizado, no mínimo de 20 metros, né? Então, a gente teria o dobro aqui dessa área, desse espaçamento para uma produção de carne um pouco maior na área, né? E aí um exemplo de espaçamento entre árvores dentro da fileira de 2 metros, né? Aí, então, a gente tem um exemplo de espaçamento e de arranjo espacial desses sistemas. Outra prática de manejo também importante é a desrama, né? Lembrando que
Em sistemas silvopastoriz, as árvores são, as linhas de árvores estão bem espaçadas, né? Então, os ramos dessas árvores, no caso de eucalipto, por exemplo, eles chegam, batem no chão, né? Então, é diferente de um plantio de eucalipto puro, onde há a queda natural dos ramos, né, dos galhos, né? Então, neste caso, é necessário se fazer a desrama, né? E mesmo porque os animais vão entrar, né, e vão causar, né, injúrias nas árvores caso não tenha sido feita a desrama. Então, é necessário fazer. Aqui um exemplo da nossa área, né? Com 15 meses, as árvores de eucalipto H13 estavam com em torno de 7,5 metros, né? E a desrama foi feita até 2 metros de altura, né? Na perspectiva, então, da entrada dos animais aí, a partir dos 15 meses de implantação do componente florestal nesse sistema. O outro cuidado aqui, dando um exemplo das árvores, ainda não atingiram o porte adequado, né? E foi colocado animais na área, né? No caso aí ovinos, né? Então a gente percebe aí as árvores sofrendo injúrias permanentes aí no caso, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado e é por isso que a gente utiliza então a lavoura, né? Entre as fileiras de árvores para permitir que essas árvores cresçam até um ponto adequado, né? É possível a utilização de cercas, normalmente cercas elétricas para fazer essa proteção, mas isso não é muito usual. No caso de outra estratégia de manejo, seria o desbaste, que é a retirada de árvores desses sistemas, né? Isso porque a retirada das árvores, um ponto favorável seria a parte do econômica, né? Então, o produtor teria, no caso, considerando que é um pecuarista, ele teria uma renda extra com a retirada dessas árvores, né? E a outra é abrir espaço para maior incidência luminosa e para maior crescimento do pasto, né? Então, é uma estratégia de manejo para melhoria do pasto e também para um rendimento econômico para o produtor. Aqui um exemplo da nossa área, nós fizemos um desbaste de 75%, então um espaçamento inicial de 14 por 2 virou 28 por 4, com 357 para 89 árvores por hectare. Olha só um exemplo aqui de uma área onde não foi feito desbaste, né? Então, aí é uma outra espécie, no caso, pau de balsa, com 22 metros entre renques. Então, vejam a situação aí, né? Um manejo inadequado. Certamente, a produtividade animal aí foi muito baixa em função de não ter sido realizado o manejo do componente florestal adequadamente. Um outro ponto para chamar atenção, que pode ocorrer, né? E aí os cuidados que devemos ter com relação a aceiros, né? E cuidados contra fogo, né? Então, é uma foto também na nossa área fica do lado de uma rodovia, né? E em 2010 pegou fogo mesmo com aceiros, né? Então, é um cuidado que a gente tem, né? Aí realmente a gente está perdendo muitos gases de efeito estufa em função da queimada em si, né? E o problema maior é, logicamente, o econômico. A gente não vai querer que ocorra uma coisa dessa num sistema produtivo tão interessante como esse que a gente está apresentando. Aqui um exemplo da nossa área, né? Do lado direito é onde nós temos a maior parte dos estudos relacionados a gases de efeito estufa. Do lado esquerdo nós temos outros experimentos também, um dos mais antigos do Brasil com relação a sistemas de integração. E aqui um exemplo do nosso sistema de LPF em termos de produtos e serviços provenientes desses sistemas. Então vejam a quantidade de produtos possíveis, né? Então, aqui está um cronograma de 12 anos, né? No caso, com 7 anos o desbaste, com 12 anos o corte final da metade das árvores. Então, no início, a gente tem produção de grãos. No nosso caso, após a produção de soja, nós fizemos uma afinação do capim, né? Então, tivemos dois produtos antes da própria carne, né? Lembrando que a carne, no caso, é uma carne diferenciada, né? Ou seja, não é uma carne comum, né? Então, aqui é a CCN, em função de adoção do protocolo. No desbaste, nós utilizamos aqui para a venda para carvão, mas poderia, em alguma situação, ser vendido para celulose, ou para poste, ou para lenha, ou para outra possibilidade, né? Mas, ou seja, é uma diversificação do sistema. A madeira serrada ao final do sistema,
e como serviços, a neutralização de gases, o conforto térmico, que já foi indicado, o microclima ao redor da área melhora, a conservação do solo e água também é melhorada, no caso, quando as árvores são plantadas em nível, há uma melhoria da paisagem e uma melhoria da biodiversidade. Então, vejam que são serviços que só ocorrem em sistemas pecuários onde há a presença do componente florestal. Aqui um exemplo da nossa área em janeiro de 2011, né? Então, aí é a área de silvopastoril, né? No caso, eucalipto com gado. Aqui, rapidamente, não vou passar por cada dado desse, mas são os dados de produção animal desses sistemas. Nós avaliamos 3 sistemas, né? Então, aí começou em 2008, em 2012 nós tivemos ainda um plantio de soja, depois voltou com pastagem e no 7º ano nós fizemos um desbaste, que eu já mostrei a foto para vocês. Então, vejam, um sistema como esse, nós temos, além da CCN, soja e também o desbaste da madeira e depois a madeira serrada ao final. Esse foi o nosso primeiro estudo socioeconômico a respeito desses sistemas, né? Em 2014, onde o cenário era de valorização da madeira, né? Então, dos 3 sistemas, um ILP sem árvore nenhuma, o ILPF com 227 árvores e o ILPF com 357 árvores. Isso numa perspectiva de 12 anos com desbaste de 50%. A gente percebe que os sistemas com árvores renderam mais. Isso numa época onde o componente florestal era mais valorizado. Atualmente, nós estamos nesse cenário, né? Então, são os mesmos sistemas, só que um cenário diferente, de desvalorização da madeira, e nesse caso, esse sistema que sofreu um desbaste um pouco mais agressivo. Enquanto esse de 227 árvores, nós fizemos um desbaste de 50%, esse outro estava muito apertado, a gente teve que fazer um desbaste de 75%. Então, esses cenários são diferentes do anterior, né? Entretanto, em termos econômicos, né? Aquele sistema de LPF com 227 árvores foi o que se mostrou o que oscilou menos entre os sistemas e entre os cenários avaliados, né? Mostrando, então, o potencial econômico também desses sistemas. Lembrando que nessa avaliação não foi computado o valor extra da carne CCN. Esses cenários foram avaliados apenas com parte na produção de madeira e gado, sem considerar a sobrevalorização da carne CCN. A gente já está aqui no final, então, mostrando rapidamente como que é o processo de certificação CCN. Então, a Embrapa desenvolveu o protocolo, né? Esse protocolo com uma série de requisitos que o produtor deve adotar no seu sistema de produção, né? Assim como o frigorífico também, no frigorífico também é necessário o atendimento de uma série de requisitos do protocolo, tá? Então, o protocolo tem a parte do produtor e a parte do frigorífico. E esse protocolo, então, é avaliado ou é certificado por uma empresa certificadora de terceira parte ou independente, né? Então, é uma certificadora que não tem nada a ver com a Embrapa, muito menos com o produtor e ou com o frigorífico, né? Então, essa empresa certificadora vai lá no produtor, faz a avaliação, vê se ele está cumprindo todos os requisitos, vai no frigorífico, vê isso, a mesma coisa, e assim nós temos, então, uma carne certificada com base num sistema que é monitorado, né, e reportável. Então, isso tem uma valorização no mercado externo muito forte, né, e esse foi um dos pontos também que levou à criação dessa marca conceito. Atualmente, nós temos uma fazenda produzindo CCN, que é a Fazenda Santa Virgínia, aqui no Mato Grosso do Sul, né? Lembrando que foi lançado isso em agosto agora de 2020, e para quem quiser saber um pouco mais sobre o programa CCN, está disponível na plataforma digital da CNA. Então é só ir lá na plataforma do CNA, no link do AgriTrace Animal, onde tem todos os protocolos de rastreabilidade. Então são 12 protocolos disponíveis, sendo que no último lá é o carne carbono neutro. Daí é só ir lá, clicar, né? Abre essa página, onde a gente tem, então, as informações gerais sobre o protocolo CCN, né? Tem também acesso ao site da Embrapa, para quem quiser mais informações, um memorial descritivo do protocolo, a lista de frigoríficos disponíveis e uma lista das certificadoras independentes também disponíveis. Então, se o produtor quiser entrar no programa, é só acessar esse site.
Finalizando, então, eu queria apresentar para vocês o nosso livro de LPF, é um e-book, né, disponível gratuitamente no site da Embrapa, né, é o maior livro sobre ILPF no mundo tropical, são 50 capítulos e mais de 130 autores, né, então, quem tiver alguma dúvida, certamente vai encontrar resposta aí nesse e-book gratuito. E como a gente falou no começo, quem quiser ver a evolução da nossa conversa em 2016, que foi o primeiro Florestas Online, né, Paulo? Eu tive o prazer de participar também aí com o Paulo e com vocês, tá? Fica à disposição aí, finalizando então, e dando um up aí para o sistema agropecuário brasileiro, né? Então o Brasil desenvolve, e muito bem, né, sistemas de LPF para melhoria da produção agropecuária com menor impacto ambiental. E também o Brasil foi o primeiro, então, no desenvolvimento de um selo, né, de certificação de terceira parte ou de certificação independente, relacionando, então, gases de efeito estufa para o produto carne, sendo também o primeiro nesse quesito, né, mostrando que a gente está aí, a gente tem, pelo menos um momento, a gente está na vanguarda da agropecuária mundial. Então, com isso, eu finalizo minha apresentação, deixo os meus contatos e fico à disposição para as perguntas. Obrigado, pessoal. Muito obrigado, Roberto Giolo, pela sua excelente explanação. Se a gente pegar aquelas primeiras palestras sobre 2016 até agora, foi uma evolução fantástica. Essa integração com a Fazenda Santa Virgínia é muito boa. E aí a primeira pergunta eu já faço para você agora. Já essa carne carbono neutro, que é a parceria que você tiver já com o frigorífico Marfrig, ela já está sendo comercializada no exterior, no Brasil? Tem um prazo para que isso aconteça? Enquanto a gente espera as perguntas dos nossos participantes. Ok. Então, Paulo, ela já está, como eu já havia falado no começo, ela está disponível em São Paulo, em algumas, até onde eu sei, no Pão de Açúcar da cidade de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, né? No exterior eu não sei informar ainda como é que está, mas a perspectiva, inclusive, eu acho que eu falei lá em 2016 que a gente nem chegaria a comer carne CCN dada a demanda externa, né? Então já cometi um erro aí, né? Porque isso mostra a evolução do mercado interno também, e a demanda do mercado interno por carne com apelo de sustentabilidade, né? Então, o lançamento da carne foi no mercado interno, né? Eu particularmente achava que fosse ser para o mercado externo o lançamento, mas foi no mercado interno. Então, isso é até um ponto favorável, mas a perspectiva de exportação é enorme. Eu vou só pedir agora para o Guilherme colocar aqui novamente, o endereço do site da Embrapa, né? Porque o pessoal está perguntando aqui como é que faz para acessar, como é que faz para ter mais informações. Guilherme, você coloca aí, tem, ó, o site da Embrapa, tá? embrapa.br, para que você possa acessar para ter mais informações. E, Guilherme, nós já temos uma pergunta aí dos nossos parceiros, quem está assistindo com a gente. Vamos lá. Guilherme, tu tem alguma pergunta? Olha, tem bastante gente perguntando aqui. Quero agradecer o pessoal do Uruguai, da Colômbia. Martins Santos Acosta, meu amigo da Argentina, do INTA da Argentina. Tem diferença entre a plantação retangular e o quincôncio das árvores, Giolo? Como é que é? Desculpa, não escutei. Tem diferença? Entre a plantação retangular e no quincôncio das árvores? Ah, tá. Então, assim, eu não sou especialista em árvore, né? Mas, segundo o especialista, o plantio em quincôncio tem alguns benefícios, né? Para nós, aqui nas nossas áreas, a gente não tem plantado em quincôncio, tá? A gente faz o plantio, né, normal, né? Mas eu não sou o melhor especialista para falar disso, né? Agora, o que a gente pode falar é que, como a perspectiva de ter árvores, uma parte das árvores destinada para a serraria, né, normalmente é a metade das árvores plantadas, né, no início do sistema, né? Então, assim, arranjos que permitam um melhor desenvolvimento dessas árvores ao final do estágio, aí, que seria de 10 a 15 anos para corte, no caso de eucalipto, né?
para corte dessas árvores para serraria, então realmente esses arranjos seriam os mais adequados para esse tipo de sistema. Lembrando que o espaçamento entre linhas ou fileiras, né, a gente tem visto que devem ser no mínimo de 20 metros, né, porque se for muito apertado, ou os desbastes teriam que ser mais constantes, né, em função do maior sombreamento sobre a pastagem, e daí a gente não teria uma boa produção animal, iria diminuir, né, a produção por hectare, a produção animal por hectare. Ok, Guilherme, tem mais uma pergunta? Tem mais uma aí, vamos lá. O Alberto Giron, existem exemplos com espécies nativas, Giolo? Então, existe, no caso, a nativa que encaixou melhor em termos de taxa de crescimento foi o pinho cuiabano, né? Mas, assim, é muito restrito, né? Assim como a produção de floresta plantada no Brasil, eu acho que mais de 80%, quase 90% é eucalipto, a proporção é praticamente a mesma, ou até um pouco maior, no caso do sistema silvopastoriz, né? Mesmo porque essas outras espécies, né, a silvicultura dessas outras espécies e o melhoramento também é muito inferior, né? Então elas não são muito utilizadas. Existem exemplos, mas são poucos, né? Então o que se vê realmente é uma ampla utilização de eucalipto e em seguida de pinos, mais ao sul do Brasil, né? Olá, Guilherme, temos mais uma pergunta, vamos lá. Vamos ver se tem mais uma pergunta. Está aqui do Hugo Rode Guaris. Por que esses modelos de produção não estão presentes no Pantanal e na Amazônia? Se estão presentes, quais os números, Giolo? Na Amazônia estão, sim, né? Lá a gente tem realmente sistemas, inclusive, mais diversificados, né? Lá a gente tem uma tendência de mais uso de SAFs, né? Que são sistemas agroflorestais, que são bem mais diversos, que contemplam o componente animal também, né? Lógico, daí a gente não está falando de CCN, né? A gente está falando de sistemas agroflorestais, né? Ou silvopastoris com uma maior diversidade, né? Então, na Amazônia a gente tem sim, né? E daí temos outras espécies, né, de uso, mas no Pantanal, realmente esse tipo de sistema é pouco utilizado no Pantanal, né? Talvez na região de Planalto haja um pouco, né? Mas realmente na região de planície não há condição, é mais o aproveitamento das árvores nativas, né? Ou do componente arbustivo, arbóreo nativo, né? Então, assim, a gente está falando, lembrando que a gente está falando aqui de sistemas implantados, né, com árvores implantadas, né? Então, realmente, para o ambiente do Pantanal, é uma outra perspectiva. A gente está desenvolvendo aqui na Embrapa também outra marca conceito, outro tipo de selo, que engloba, né, o componente florestal nativo, né? Então, a gente está falando aí de duas coisas, no caso do Pantanal, um pouco diferentes, sistemas de produção diferentes. Tá, o Ricardo César Braga está perguntando como funciona para a supressão do corte das árvores desse sistema. Precisa de autorização do órgão ambiental? Depende de cada estado, né, João? Então, lembrando que a gente está falando aqui basicamente de espécies exóticas, né? Daí não há tanto problema. Agora, realmente, com a utilização de nativas, né? Realmente precisa o controle, no caso, né? Com relação à legislação, é muito mais forte, né? Mas nessa perspectiva, só voltando a falar o que eu comentei na outra resposta, que a gente está desenvolvendo um outro selo com árvores nativas, né? Então, nesse caso, como as árvores de crescimento mais rápido normalmente são árvores exóticas, principalmente eucalipto e pinos, né? Então, esse problema aí é menor, né? No caso, não está no nosso radar isso daí. Isso daí seria mais realmente com árvores nativas implantadas nesse tipo de sistema. Então, vamos lá, Guilherme, tem mais a última pergunta aí, porque já passamos 10 minutos do nosso tempo aqui, o Bruno Lafetar já está esperando lá. Vamos lá. Rodrigo Hakamada, meu amigo palestrante também. Excelente apresentação, Roberto. De acordo com a sua experiência, há necessidade de desbaste
se a intenção do plantio é produzir apenas madeira grossa, e o plantio já foi feito com baixa densidade? Boa pergunta, ótima pergunta. Então, assim, lembrando que os experimentos não saem de agora, né? Isso daí, então, a gente começou em 2008, né, com o auxílio do nosso amigo Porfírio. Então, naquela época, a ideia era iniciar com um número maior de árvores, fazer o desbaste para ter um número menor, na verdade, quase que a metade do número inicial. Então, naquela época, fazia-se mais isso, né? Hoje, a gente realmente tem a ideia de já sair com um número menor de árvores para valorizar, então, essa madeira que vai ser utilizada ao final do sistema, né? Entretanto, a gente tem poucos números a respeito disso, desses sistemas já de início com baixa densidade, né? Mas a perspectiva é de realmente, no caso da pecuária, onde é mais difícil fazer esse manejo, né? Então, de repente, seria mais interessante para a pecuária esses sistemas de baixa densidade, que não precisem de tanto manejo, né, e que vão, então, produzir lá ao final um produto, no caso a madeira, de melhor qualidade, mas a gente tem poucos dados sobre CCN nesses sistemas, né, mas realmente é um sistema com potencial, sim. Bom, queria agradecer você, Roberto, por mais essa palestra, essa brilhante palestra. Muitíssimo obrigado mais uma vez. Avisar para o pessoal aqui que está fazendo perguntas, que as perguntas serão respondidas depois pelos palestrantes diretamente para vocês. Queria agradecer aqui o pessoal do Uruguai, da Argentina, da Colômbia, tem muita gente ligada, daqui a pouco eu vou falar o nome dessas pessoas. Eu queria agradecer a você, Roberto, muitíssimo obrigado novamente, seja muito bem-vindo ao Florestas Online.